Bom, pessoal, tudo certo? Vamos fazer aqui uma introdução do mecanismo de ação dos anestésicos locais para que você entenda mais uma vez aí como é que esses anestésicos eles funcionam, para que a gente possa sim indicar para cada situação o anestésico local mais adequado. Por que é tão importante a gente selecionar o anestésico local adequado para cada tipo de situação? Durante os procedimentos odontológicos, dependendo do procedimento que você estiver realizando no seu paciente, você precisa de um tempo maior de duração do anestésico local, você precisa de uma ação maior do vasoconstritor. Então é impossível que a gente atenda bem todos os pacientes do nosso consultório tendo apenas um tipo de solução anestésica. Muitos alunos me perguntam qual é o anestésico que eu devo ter, que eu devo comprar para atender em consultório odontológico. E aí eu digo, você tem que ter pelo menos 3 tipos de anestésico para que você possa atender a gama de situações que vão aparecer para a gente no dia a dia clínico. Vou discutir sobre esses tipos nas aulas a seguir, porque antes eu queria lembrar um pouquinho desse histórico, algumas curiosidades de como surgiu o anestésico local. É engraçado que na odontologia se tem aquela ideia de que antigamente as pessoas extraíam um dente e ficava uma pessoa segurando atrás, a cabeça, a outra ia lá, chegava com um boticão, com um alicate, extraía o dente e a pessoa quase que desmaiava de dor. Por quê? Não se tinha, até pouco tempo atrás, uma solução que servia para anestesiar de fato aquela região onde era feito o procedimento cirúrgico. E isso aí começou a ser desenhado próximo de 1860, quando o primeiro anestésico local ele começou a ser utilizado em pesquisa, e pasmem, pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud. Ele começou a utilizar a cocaína para realizar anestesias em cirurgias oculares. Tá? E vários estudos foram feitos a respeito do uso da cocaína, então foi um anestésico utilizado por muito tempo. Inclusive em livros que contam a história da odontologia, é comum você encontrar um dentista com um potinho, onde ele tinha um pozinho branco e esse pozinho ele salpicava ali em cima de um elemento dentário ou dentro da cavidade bucal. E esse pozinho nada mais era do que a cocaína. Claro que, com o passar do tempo, descobriu-se que os efeitos adversos da cocaína, principalmente a dependência, ela fazia com que esse tipo de solução ou de medicamento não fosse adequada para o uso odontológico e para outros usos também. Tá? Então, isso incentivou a busca por uma nova solução anestésica que atendesse aí a maioria das situações. Engraçado que Freud ele tentou até omitir esses estudos feitos com a cocaína aí. E isso está bem descrito nesse livrozinho chamado Freud, né, e a cocaína. Então é interessante aí depois, quem tiver interesse, dar uma lidinha nesse livro que conta todo esse começo. Nosso anestésico mais básico em odontologia, a lidocaína, ela começou aí a ser fabricada por volta de 1940. Então, se a gente for pensar na história recente, 1940, muito pouco tempo atrás, onde a gente conseguiu aí desenvolver algum tipo de solução anestésica que fosse eficiente para os tratamentos odontológicos. Vamos lembrar também que nessa época de 1943, a odontologia estava em ascensão como ciência. Então a gente tinha aí também, junto com essa ascensão dos procedimentos odontológicos, as soluções que a gente poderia utilizar no dia a dia. Apesar de tudo, a cocaína ela seria um anestésico local muito bom. Por quê? Porque além dela promover a analgesia, ela também é uma solução que na sua forma pura promove vasoconstrição. Então, o sal anestésico com cocaína, ele promove a vasoconstrição, além de promover a analgesia. E todas as outras soluções anestésicas, quando utilizadas na sua forma pura, elas são vasodilatadoras por natureza. Então, isso faz com que a solução ela seja metabolizada mais rápido e o tempo de ação dela seja muito menor, além do sangramento, que é um pouquinho maior. Tá? Mas, claro que todos os malefícios causados pelas soluções com cocaína impulsionaram a busca por outros tipos de soluções, e aí a gente tem o desenvolvimento das soluções utilizadas hoje em dia em odontologia. Antes de a gente falar como é que a solução anestésica atua, vamos saber o que é que está por trás daquela mágica da utilização do anestésico local. Quando a gente infunde a solução num tecido,
A gente quer bloquear a propagação do impulso nervoso para que naquela região onde eu esteja operando ou realizando um tratamento endodôntico, uma biópsia ou uma restauração, eu quero impedir que aquela sensação dolorosa ela chegue ao cérebro e a gente tenha a percepção de dor. Então isso só é possível porque o anestésico local ele vai atuar impedindo essa propagação do impulso nervoso. Então antes da gente saber como é que atua esse anestésico local, saiba que a transmissão do impulso nervoso, ela funciona exatamente por causa da despolarização da célula nervosa. Tem uma grande infusão de sódio para dentro da célula nervosa e aí essa despolarização acontece e a propagação do impulso nervoso, ela segue o seu trajeto normal. Tá? Então, hoje a gente sabe que essa polarização da célula nervosa é mantida pela bomba de sódio e potássio, onde ele está sempre colocando o sódio para fora, né, e o potássio para dentro, e a partir do momento em que eu tenho essa despolarização da membrana da célula nervosa, o impulso nervoso ele é propagado e aí sim a gente teria a percepção de dor. Então, como é que eu poderia aqui impedir essa propagação do impulso nervoso? Então, a teoria mais aceita para a ação dos anestésicos locais é que ele entraria na célula nervosa e bloquearia os canais de sódio. Então, como é que atua o anestésico local? Basicamente penetrando na célula nervosa, bloqueando o canal de sódio e dessa maneira impedindo a despolarização da célula nervosa e a propagação do impulso nervoso. Então, todos os anestésicos locais, de uma maneira geral, eles vão atuar nesses receptores dos canais de sódio, tá? Então, como a gente bloqueia o canal de sódio no interior da fibra, impedindo a saída dos íons de potássio e, consequentemente, a gente tem a inibição da propagação do impulso nervoso, tá? Lembrando que eles bloqueiam a condução nervosa em fibras de pequeno calibre, tanto as fibras A delta como as fibras C, que são aquelas fibras que estão presentes ali na polpa dentária, mais rapidamente do que nas fibras grandes, tá? Então, logo, a modalidade álgica é bloqueada mais facilmente do que as demais. Então, o anestésico local, de maneira geral, atua bloqueando canais de sódio, ok? Bom, por que eu tenho alguns anestésicos que são mais potentes do que o outro? Por que um anestésico dura mais do que o outro? Por que ele se difunde melhor? Por que ele penetra melhor? Basicamente pela formação da estrutura do anestésico local. Então, eles estão disponíveis nas formas de sais e basicamente exibem 3 porções distintas. Uma porção que a gente chama de hidrofílica. Essa porção hidrofílica ela vai facilitar a difusão do anestésico local pelos tecidos onde a anestesia foi realizada. A gente tem uma porção lipofílica que facilita a penetração do anestésico local na membrana do neurônio, da célula nervosa, e a gente tem a cadeia intermediária que vai unir as duas porções, a hidrofílica e a lipofílica, e vai dizer a que família de anestésico local aquela solução pertence. Então, quanto mais lipofílico for um anestésico local, maior a facilidade de penetração na célula nervosa e maior seria a potência desse anestésico local. Então, eu posso vir a falar aqui um pouquinho para vocês, esse anestésico é mais lipofílico. Então, entendam que esse anestésico mais lipofílico penetra melhor na célula nervosa, bloqueia canal de sódio e, dessa maneira, bloqueia o impulso nervoso de maneira mais fácil. Tá? Então, quanto maior a lipofilia, maior a potência. E essa cadeia intermediária, qual é a relação dela com os tipos de anestésicos que a gente tem disponíveis no mercado? Essa cadeia intermediária vai dizer se o anestésico local ele pertence a duas classes ou duas famílias maiores, que são a família dos ésteres e as famílias dos anestésicos locais do tipo amida. Tá? Então, dependendo de como for essa cadeia intermediária, a gente tem a separação dos anestésicos locais em ésteres e amida. Os ésteres incluem geralmente anestésicos locais que a gente não utiliza muito em odontologia. O único desse grupo que ainda é produzido seria a nossa famosa pastinha, a benzocaína, é do grupo éster. E você pode me perguntar por que esses anestésicos do grupo éster foram sendo colocados em desuso ao longo do tempo. Basicamente, porque eles também são hidrolisados no plasma, eles já são quebrados no plasma, então eles teriam a possibilidade
de levar uma reação ou reações alérgicas de maneira mais fácil do que os anestésicos do grupo amida. E um dos subprodutos desse metabolismo é o PABA, que comumente está relacionado a essas reações alérgicas. Por isso que, até com o uso da nossa pastinha benzocaína, a gente deve utilizar com cautela, principalmente em pacientes infantis. Então, aquela quantidade de pastinha, quando a gente aplica na região do assoalho, por causa da fina camada absortiva, ele pode entrar rapidamente na corrente sanguínea e, se o paciente ele tiver predisposição a desenvolver algum tipo de processo alérgico, tá? Há alguns relatos também de que esses anestésicos do grupo éster, eles interagem com as sulfas, né, com antibióticos do tipo sulfa, e aí a gente teria, assim, uma alteração da possibilidade do antibiótico atuar de maneira correta. Então, quais são os grupos que a gente utiliza hoje em dia em consultório odontológico? São anestésicos locais do grupo amida. Os principais são lidocaína, mepivacaína, prilocaína e a bupivacaína. Tá? A etidocaína é um anestésico que é utilizado aí, mais pela área médica, ambiente de hospital. A gente não tem na formulação de tubetes. Então, voltando para aquela pergunta inicial, quando alguns alunos vêm me perguntar quais são os tipos de anestésico que eu devo ter em consultório odontológico. Basicamente, se você tiver aí uma lidocaína, uma MEP e uma prilo, você consegue atender a maioria dos casos em consultório odontológico. Preciso de um anestésico local um pouco mais potente, tem a possibilidade de utilizar uma articaína ou uma bupivacaína. Mas a mepivacaína associada a um vasoconstritor já é um anestésico muito bom para a maioria dos procedimentos odontológicos a serem realizados em ambiente ambulatorial. Tá? Eles são metabolizados no fígado, basicamente, então gerando os compostos inativos. Então, eles tiram aquela possibilidade de serem metabolizados no plasma. Tá? Um ou outro que a gente tem uma ação no plasma, como por exemplo a articaína, vou falar um pouquinho mais na frente. Mas essa possibilidade de ser metabolizada no fígado diminui também a chance de reações alérgicas muito marcantes nesse início, tá? Então é por isso que, por exemplo, quando a gente utiliza a lidocaína em consultório odontológico, a gente tem um anestésico muito bom e com possibilidade de reações mínimas durante os procedimentos mais utilizados. Então, a classificação dos anestésicos locais basicamente em dois grandes grupos, os ésteres e os amidas. Do grupo éster, o único que a gente utiliza hoje em dia em odontologia seria a benzocaína. Os anestésicos do grupo amida são os anestésicos fabricados em formulação de tubete para que a gente possa utilizar no ambiente clínico. Tá? Antes da gente falar de cada tipo de solução e as suas indicações, eu queria só lembrar de duas informações que são muito importantes. Eu acho que você já passou por uma situação onde você vai realizar um procedimento, anestesia o paciente e mesmo assim durante o procedimento o paciente sente algum tipo de dor, de incômodo. Geralmente essa situação acontece quando eu tenho áreas ou regiões inflamadas. Áreas de inflamação fazem com que a gente tenha um aprisionamento do anestésico local no meio extracelular e a possibilidade desse anestésico local não penetrar na célula nervosa. Então, quanto mais baixo for o pH do meio aí, quanto maior a reação inflamatória, menor a ação do seu anestésico local. Então, algumas situações a gente evita o tratamento de pronto sem antes medicar o paciente e reduzir todo aquele processo inflamatório para que o anestésico local ele possa ser efetivo. Tá? E com relação à potência que eu estava falando já, vai depender muito se o anestésico ele é muito lipofílico ou pouco lipofílico. Lembrando que quanto mais lipofílico for o anestésico local, maior facilidade de penetração na célula nervosa, então mais potente seria esse tipo de anestésico local. É interessante também que você já pode ter passado no dia a dia da clínica, anestesiou e começou a fazer o procedimento imediatamente, o paciente ainda sente um incômodo, porque há um tempo ainda de latência para que esse anestésico ele comece a fazer efeito, principalmente quando a gente está utilizando a prilocaína. Então deve ser respeitado aí esse tempo para que o anestésico penetre na célula nervosa e comece a fazer o efeito desejado. Ok? Então essa foi uma aula introdutória sobre a ação, o mecanismo de ação dos anestésicos locais.